rapaziada, assistindo a parada, como é que eu sei o seguinte, nós vamos aqui. Até onde o Máscara chegaria realisticamente em Dragon Ball. Bom, eu achei interessante a premissa do vídeo. O canal do meu mano vai estar no título do vídeo, então vão lá ver o canal do meu mano. Mas como eu digo em todos os canais que eu sempre trago aqui, antes da gente começar o vídeo, se você não quiser que o seu canal seja reagido aqui no meu, é só você me enviar uma solicitação de retiração do vídeo. Aqui no link abaixo tem um e-mail para isso, tá ligado? Então, bora lá ver? 3, 2, 1, play! Se tem uma coisa que Dragon Ball sempre deixou claro é que os limites são opcionais. Um dia você tá vendo um cara destruir uma montanha, no outro tem um sujeito apagando um universo com o levantar de um dedo. Mas, e se a gente jogasse no meio dessa bagunça um personagem completamente fora da curva? Um ser que... Mano, tipo assim, o Máscara é provavelmente um que conseguiria chegar até mais ou menos ali a Saga do Céu. Realisticamente falando. Eu acho que Majin Buu já é outro nível. O Bills, tá ligado? Porque, mano, duvido que o Máscara conseguiria segurar um Hakai, tá ligado? Desafia as leis da física, da biologia, da narrativa e até da própria sanidade. Sim, estamos falando dele, o Máscara. Mas não vamos cair na armadilha de simplesmente dizer ele tem Toon Force, então vence todo mundo. Nosso objetivo é escalar o Máscara dentro do universo de Dragon Ball de forma realista, respeitando a estrutura interna da obra e entendendo onde, de fato, ele começaria a ter dificuldades e onde ele seria uma verdadeira aberração. Então, prepara o Ki, segura a Máscara e bora descobrir até onde o Máscara conseguiria chegar em Dragon Ball sendo realista. Antes de jogar esse maluco no meio da luta contra Frieza ou Bills, é preciso entender quem ou o que ele realmente é. O Máscara não é só o Jim Carrey fazendo palhaçada. Ele é o resultado da fusão entre uma máscara mágica feita por xamãs de uma tribo africana antiga e o usuário que a coloca no rosto. O resultado? Uma criatura com poderes que misturam regeneração absurda, manipulação da realidade, resistência a danos que ultrapassam o ridículo, além de controle sobre o próprio corpo em níveis que faria o Majin Buu parecer até um iniciante. Dependendo da mídia, o nível do absurdo varia. Nas HQs, ele já sobreviveu a pequenas explosões nucleares, derrubou quarteirões inteiros e até lutou contra personagens como Lobo e Batman. No filme, engoliu uma bomba de alto calibre e arrotou fumaça. Na série animada, alcançou níveis de realidade tão insanos que ele poderia encerrar o próprio episódio antes da hora, manipular emoções coletivas e até construir uma máquina do tempo em segundos. Mano, fazer o que, tá ligado? Um personagem com force. É a mesma coisa do Pernalonga, tá ligado? Realisticamente falando, o Máscara sobreviveu a muita coisa, principalmente nos quadrinhos, tá ligado? Faz sentido sobreviver? Faz pra caramba, muito faz, tá ligado? Mas acaba que... Vamos continuar o vídeo, mas eu vou cravar aqui. Ele não passa do Bills. Ele não passa do Bills. Um Hakai, gente, um Hakai destrói estrelas, tá ligado? Eu nunca vi o Máscara sobreviver a nível estelar, tá ligado? A pergunta que importa aqui é: o Máscara, com todos esses feitos, conseguiria enfrentar os titãs de Dragon Ball? Antes de responder essa pergunta, precisamos entender a escala de poder de Dragon Ball, que pode ser dividida da seguinte forma: nível planetário pequeno, com vilões como Raditz, capazes de destruir luas ou planetas pequenos; nível planetário massivo, com Vegeta em sua forma Ozaru, que ameaça planetas como Netuno; nível sistema solar, como Céu Perfeito, que afirma ter poder de destruir o Sol e todos os planetas ao redor; nível estelar, multissistêmico, com Majin Buu e personagens que distorcem a realidade; nível multiversal, com deuses, anjos e personagens de Dragon Ball Super, que manipulam o espaço-tempo e apagam universos com gestos. Vamos colocar o Máscara em cada um desses degraus e ver se ele aguenta a pancada, ou melhor, se é ele quem vai dar a pancada. Mas antes, se você quer se tornar mais valorizado no mercado, se liga nisso aqui. Como vocês já sabem, a hashtag Treinamentos é uma das maiores empresas de treinamento. Rapaziada, sempre eu vou falar isso, eu vou dar esse take. Isso é muito importante para todos os criadores de conteúdo, então eu sempre deixo esse trecho. Se você quiser, você pode pular, mas é muito importante para o criador.
da América Latina, focado em fazer você se destacar no mercado, seja para virar uma referência na sua empresa ou para se destacar em um processo seletivo. No dia 5 de agosto vai rolar a assinatura vitalícia da Hashtag, com um único valor que você vai investir uma única vez na sua vida. Você vai ter acesso para sempre a todos os treinamentos já disponíveis na Hashtag, como Excel, inteligência artificial, que eu divulguei faz pouco tempo e muita gente gostou, Power BI, análise de dados, linguagens de programação como Python e JavaScript, ciência de dados e o recém-lançado curso de inglês. Você vai ter acesso vitalício a todos os cursos que eles têm e inclusive aos novos que forem lançar. Para ter acesso a essa incrível oportunidade, clique no link da descrição ou leia com a câmera do seu celular o QR Code na tela para ser avisado assim que a oferta for liberada e nunca mais precisar gastar um centavo sequer para se destacar no mercado. Isso tudo com os treinamentos sem nenhum... Porque eu adoro essa musiquinha, cara. Pré-requisito, do básico ao avançado, com suporte a dúvidas e uma didática que realmente qualquer pessoa consegue aprender. Então clica no link da descrição ou acessa o QR Code e aproveita. Pare de negligenciar e procrastinar seu futuro profissional, porque tudo isso em um combo só você não encontra por aí. Primeiro link da descrição e QR Code aqui na tela. Muito obrigado, hashtag treinamentos. Raditz pode parecer um fracote hoje em dia, mas na época em que apareceu, ele já era uma máquina de destruição, capaz de bater em Goku e Piccolo ao mesmo tempo. Tinha velocidade muito superior à da luz e poder para ameaçar planetas pequenos. E se você acha que Raditz não tinha velocidade da luz, depois veja meu vídeo sobre a desigualdade de Goku e Saitama. E lá eu explico um pouco da velocidade em Dragon Ball, beleza? E o Máscara? Bom, nas HQs ele já demonstrou força física para destruir prédios inteiros, sobreviveu a explosões nucleares, desviou de tiros de espingarda de perto sem nem se mover e ainda se esticou para destruir estruturas inteiras. Na série animada, ele foi ainda mais longe ao parar um tsunami gigante com uma piada e um guarda-chuva. Resultado, provavelmente nesse contexto, o Máscara confundiria o Scouter com um brinquedo e transformaria o Raditz em uma banana dançante. Nessa categoria, os personagens de Dragon Ball ainda são bem derrotáveis. Isso vai ficar mais claro agora na categoria 2. Vegeta, mesmo sem virar Super Saiyajin, já era um monstro. No modo macaco gigante, ele podia destruir planetas massivos com facilidade, sua força já era mais de 100 vezes a de Raditz. Além disso, ele era rápido o suficiente para acompanhar Goku em combate corpo a corpo, mesmo com o Kaioken. E o Máscara? Stanley, com a máscara, aguentou o impacto de uma bomba de 2 gigatoneladas de TNT no estômago. Só isso já é o suficiente para colocar ele em um nível comparável ou superior à destruição de uma cidade inteira, talvez até de um planeta menor, dependendo da escala usada. Mas o diferencial aqui não é só a resistência. O Máscara pode mudar de forma, criar clones, teletransportar, voar, congelar o tempo local e ainda enganar o Vegeta com ilusões e manipulação emocional. E se tudo der errado, ele engole o golpe, arrota e continua a luta. Resultado, o Máscara apenas transformaria o rabo do macaco em um balão e estouraria ele com um grampo de cabelo. Então... É foda, tá ligado? O Máscara tem Toon Force, mas vai chegar num ponto em que nem a Toon Force vai salvar o Máscara. Que teríamos uma vitória com uma teatralidade, basicamente brincando com o fim do mundo. Mas, e o nível planetário extremo, com Frieza em sua forma final? Aqui as coisas começam a complicar. Frieza, em sua forma final, destruiu o planeta Vegeta com um dedo, um planeta com 10 vezes a massa da Terra. Isso exigiria algo em torno de 600 quintilhões de joules, uma energia completamente fora da escala convencional. Além disso, Frieza já demonstrou velocidades capazes de acompanhar Goku voando, até reagir ao Super Saiyajin, que é muitas vezes mais rápido que a luz, mas eu não vou ficar fazendo cálculo de velocidade neste vídeo, porque já tenho vídeos direcionados a isso. Mas, e o Máscara? Bom, é aqui que começa a dúvida legítima. A série animada mostra o Máscara engolindo uma bomba com poder suficiente para destruir uma cidade inteira, talvez até mais, e ainda criando portais, duplicando-se, manipulando gravidade e matéria, mas não há prova concreta de que ele consiga destruir um planeta inteiro sozinho, sem Toon Force envolvida. Ele resiste a danos com facilidade absurda, mas causar destruição do nível de Frieza exige outra escala. O que pode equilibrar essa luta não é só a força bruta, mas a criatividade e a manipulação da realidade. O Máscara pode transformar... Pensando bem, o Máscara conseguiria brincar com o Frieza? Com certeza, principalmente apelar pro emocional, porque o Frieza é... Como é que se diz? Ele não é o melhor controlador de emoções do mundo, tá ligado? O Máscara conseguiria destruir o Frieza? Em porrada não, mas conseguiria no discurso. É aquela velha história. Ele não é equilibrado
psicologicamente. Então, o Máscara tem como usar principalmente isso para poder se safar dessa. Ataques em confete, transformar o próprio Freeza num personagem de desenho animado, mas tudo depende da regra de realidade vigente no universo em questão. Em Dragon Ball, por mais que existam absurdos, as regras ainda existem. Não há confirmação se o Máscara conseguiria dobrar esse tipo de universo da mesma forma que faz em suas histórias. Então essa seria a grande primeira batalha real, onde Máscara teria recursos para enganar, burlar e resistir. Mas não sabemos se teria escala destrutiva direta para vencer Freeza no mano a mano sem apelar para Toon Force pesada. Afinal, o Freeza poderia destruir o planeta e sobreviver no espaço, coisa que eu não duvido também que o Máscara faria. Seria mais uma vitória estratégica se ele conseguisse desestabilizar o vilão com manipulação emocional, truques e distorção, afinal... Exatamente, foi o que eu falei, cara. O Freeza sempre foi extremamente mimado e a sua fraqueza psicológica em Namekusei era totalmente clara, então uma manipulação criativa por parte do Máscara poderia funcionar nesse caso. Mas, e quando chegamos na categoria 4, nível Sistema Solar com o céu perfeito? Quando o céu atinge sua forma perfeita, ele literalmente diz que pode destruir o sistema solar com um Kamehameha. E o pior, os guias oficiais confirmam que ele não estava blefando. Para isso, seria necessário um ataque com mais de 10 elevado a 44 joules de energia, algo totalmente acima de qualquer ameaça planetária. Pois é, né? O problema disso é porque a gente não viu isso em tela. E mesmo que, tá ligado? O Bills destruiu um planeta. Mas a gente nunca viu isso em tela, basicamente. Mas o Máscara conseguiria derrotar? Vai depender muito do roteiro, mas muito do roteiro. Tá ligado? Mas muito. O Máscara já desintegrou muita gente em pó, já transformou muita gente em poeira estelar, tá ligado? Mas, colocando realisticamente, ele não passa do Majin Buu. Agora falando mesmo, assim. Mas eu não sei... vai ver, tá ligado? Tem o fator regeneração. Cell se regenera a nível celular, além de possuir técnicas como teletransporte, clonagem, ataques de Ki e combate corpo a corpo quase no nível do Super Saiyajin 2. Mas e o Máscara em comparação a isso? Aqui entramos em um território pantanoso. O Máscara se regenera até mesmo quando é transformado em poeira, cinzas, dinheiro ou lápis apontado. Ele já sobreviveu a ser dividido ao meio, vaporizado... Pois é, né? E isso é um problema, principalmente pro personagem de Dragon Ball. Porque, mano, os personagens de Dragon Ball não voltam mesmo sendo desintegrados. Eles não voltam mesmo sendo desintegrados, tá ligado? Derretido e ainda voltou rindo. Ele também foi mostrado selando almas, dominando o vírus, enfrentando entidades não físicas e até criando tecnologias impossíveis em segundos. No entanto, destruir o sistema solar inteiro com um golpe, ele nunca demonstrou nada próximo disso, nem mesmo as versões mais absurdas. Então, por mais que ele tenha feitos, nada que chegue a essa escala. Mas aqui vai o ponto-chave. O Máscara não precisa destruir o sistema solar para vencer Cell. Se ele conseguir colocar Cell dentro de uma jarra com um selo mágico de não abrir, acabou. Porque esse é o tipo de habilidade do Máscara. Se ele criar um contrato infernal e fizer Cell assinar sem ler as letras miúdas, a alma do Bio-Android vai direto pro inferno. São esses atalhos de roteiro típicos da lógica do personagem que mantém ele relevante. Resultado, ele não poderia vencer por força bruta já aqui, mas a chance de enganar... enganar consegue, mas força bruta não. A selar ou neutralizar Cell com criatividade e manipulação é uma chance real. Ou seja, aqui ele poderia ter uma vitória por um método não convencional, mas exige contexto, criatividade e tempo. Agora vamos chegar na categoria nível multissistêmico, o Majin Buu. Majin Buu é um divisor de águas. Ele não só destrói, como ele também tem habilidades que até se parecem com o do Máscara. Ele se regenera a partir de uma célula, absorve técnicas dos inimigos, sobrevive a múltiplos ataques que destruiriam galáxias e consegue... Pessoal, uma coisa que eu quero saber mesmo, assim, já teve alguma cena que o Majin Buu voltou meio que não tendo nenhum pedaço, tá ligado? Tipo assim, ele voltou do pó. Eu acho que não, tá ligado? Tipo assim, tem que sobrar pelo menos um pouco de Majin Buu pra voltar. O Máscara já se regenerou no nível que, tipo assim, só tinha o pó dele, tá ligado? E ele voltou. Tá dentro da sala do tempo, onde o espaço-tempo é deformado. Quando absorve Gotenks e Gohan, Buu vira um pesadelo cósmico. Ele acompanha personagens com velocidade de dobra dimensional, força estelar e resistência absurda, tudo isso com um corpo maleável que torna ataques físicos praticamente inúteis. Mas e o Máscara? Aqui, a luta vira uma batalha de regenerações e insanidade. O Máscara já mostrou resistir a ser desintegrado por magia, por força bruta e por leis da física alteradas. Já lutou com fantasmas, mexeu com
o conceito de morte, hackeou computadores metafísicos e até interagiu com o próprio tempo. Porém, Buu é alguém que regenera-se mesmo depois de ser completamente destruído. Sua única fraqueza real é ser selado ou desintegrado por ataques que ultrapassam sua taxa de regeneração. E aqui está o truque. Máscara pode selar almas. Ele já foi mostrado colocando seres em jarros, o que nos lembra a técnica do Mafuba, já prendeu entidades em sprays dimensionais e até mandou o próprio diabo pro inferno com um buraco negro. Se ele aplicar algo assim contra Majin Buu e conseguir, antes de ser engolido, absorvido ou desintegrado, ele também teria chance de vitória. Mas a luta seria uma guerra de resistência, truques mentais e absurdo cômico, tipo Tom e Jerry versão cósmica. Nessa categoria 5, a vitória é possível, mas só se o Máscara agir antes da absorção. Então nesse combate ele teria altíssima dificuldade. E agora que chegamos na tão esperada categoria 6, o nível multiversal em Dragon Ball Super. Lembrando, galera, que aqui eu não estou considerando uma possível Speed Blitz, porque os personagens, mesmo Majin Buu, é incontáveis vezes mais rápido que a velocidade da luz e tem feitos de velocidade de destruição muito acima do Máscara. O próprio Majin Buu já disse que destruiria a própria dimensão e dimensões paralelas. Mas aqui partimos do mesmo princípio do vídeo do Saitama. Saitama nunca chegou nem perto dos níveis de feito de velocidade e força de Goku em Instinto Superior, por exemplo. Mas como ele pode se adaptar ao... Se adaptar ao adversário ajuda principalmente aos personagens. Normalmente, personagens de Dragon Ball não vão com tudo. Normalmente. Tem vezes que a ameaça é tão foda que o Goku tem que agir ultra rápido. Existe esse tipo de ameaça. Mas normalmente não é exatamente assim que começa a batalha. Adversário, possivelmente ele poderia se adaptar a isso. No caso do Máscara, vamos usar um conceito semelhante, para dar o benefício da dúvida, ou seja, até onde ele conseguir passar, eu vou passando, beleza? Então vamos para essa categoria do Dragon Ball Super, com os deuses e os anjos. Chegando agora no território dos impossíveis, aqui não estamos falando mais de destruir planetas ou sistemas solares. Estamos falando de deuses que apagam universos inteiros com um gesto, de anjos que vivem em estado permanente de instinto superior e de um Goku que agora é uma mistura de samurai cósmico com um avatar de energia pura, bizarro. Bills, Whis, Zenyo, personagens insanos, o próprio Bills, deus da destruição, já foi dito ser capaz de apagar mundos inteiros com um simples toque. Seu Hakai apaga a existência em si, não importa a resistência do alvo. Whis pode parar o tempo, se mover mais rápido que qualquer velocidade mensurável e treina os próprios deuses. Zenyo, então, é basicamente a criança com a caneta de autor. Se ele quiser, o multiverso vira poeira. Mas e o Máscara nessa situação? Agora, o papo é sério. Por aqui, entramos no único ponto onde a lógica da Toon Force pode ser colocada em xeque-mate. Claro que não do conceito em si, mas o seu nível de aplicação no Máscara. Máscara também tem feitos temporais, ele construiu uma máquina do tempo em segundos, ele pode selar entidades metafísicas em objetos comuns, pode criar buracos negros pro inferno, manipular emoções, gravidade, matéria e até a narrativa da sua própria história. Mas tudo isso tem um limite importante. O universo onde ele atua precisa permitir a existência desse tipo de quebra de lógica. Pois é, eu acho que Dragon Ball não tem esse nível de quebra de lógica. Porque canonicamente, porque já existiu certos personagens que já quebraram essa lei, mas canonicamente, não. Nunca teve essa quebra de Toon Force ou qualquer coisa parecida nesse universo. Então, praticamente a Máscara seria inútil se não tivesse essas leis aplicáveis aqui, tá ligado? Então aqui eu tô preservando tudo que é habilidade do Máscara, mas ainda tentando seguir a lógica interna do mundo Dragon Ball, porque a ideia aqui não é Goku no mundo de Máscara, e sim Máscara no mundo de Dragon Ball. E o próprio Whis explica as regras do instinto superior, diz que o Hakai tem pré-requisitos e nem o Zenyo apaga algo sem antes avisar, entre aspas. Ou seja, se o Máscara entrasse nesse universo e tentasse fazer a mesma bagunça que faz nas HQs ou na série animada, talvez a própria estrutura da realidade de Dragon Ball não permitisse. Ele poderia sim resistir a muitos ataques, enganar alguns inimigos, selar os mais ingênuos, mas sem o deus ex-máquina do roteiro, seria bem improvável que ele conseguisse destruir seres como Whis, Bills ou Zenyo. E na verdade, até antes, no Dragon Ball Z mesmo, os personagens já têm feitos acima dele, mas que ele poderia tentar lidar de alguma forma com seus próprios poderes, se a gente quiser forçar a barra um pouquinho. Porém, aqui, precisamos tentar desenhar como realmente seria uma luta. Exemplo, Máscara contra Zenyo. Vamos imaginar esse confronto por um segundo. Zenyo levantaria a mão, pronto para apagar o Máscara com um estalar de dedos, e o
Máscara rindo puxaria um balão com o rosto do Zenhou, escreveria Game Over e tentaria estourar, mas nada aconteceria. Zenhou apertaria os dedos e o Máscara desaparece? Ou talvez o Máscara esteja dentro do tablet do Zenhou desenhando sua próxima piada. Difícil dizer, porque nessa camada estamos falando de personagens que operam em níveis narrativos absolutos. A luta deixa de ser sobre poder e passa a ser sobre autoridade metafísica dentro da obra, e esse que é o principal ponto. E nesse caso, Zenhou e os deuses de Dragon Ball têm a vantagem, porque eles são os deuses daquele mundo. O Máscara precisaria invadir a própria caneta do Toriyama para vencer, e isso, convenhamos, é apelação até demais. Acredito que aqui já não teria mais a possibilidade de Máscara vencer por conta de habilidades como o Hakai e apagar realmente o personagem da existência, porque antes o Máscara pode se adaptar a basicamente tudo com suas próprias habilidades, mas ser apagado da existência, ou seja, apagado da história mesmo, é algo que talvez não tenha como lidar. Ou seja, possivelmente, tá ligado? Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. Máscara poderia esmagar inimigos, como os primeiros adversários de Dragon Ball Z, mesmo não tendo poder físico mesmo para vencê-los. Isso com criatividade, selos e truques metafísicos. Ele poderia vencer, mas não tem escala destrutiva, lógica ou narrativa suficiente para lidar com personagens como os deuses, porque ele poderia ser apagado sem dar tempo para suas gracinhas. Ou seja, Máscara, em quesito poder mesmo, destruição, velocidade e técnicas, não pode derrotar nenhum personagem daqui, mas talvez conseguisse ir passando com truques. Porém, a barreira dos deuses seria impossível, e até de personagens que podem bater de frente com esses deuses. E aí, você acha que o Máscara conseguiria encarar os deuses com mais criatividade do que a gente imaginou aqui? Ou acredita que ele já pararia no Raditz mesmo, no Freeza, por ser mais fraco e menos rápido? Comenta aí embaixo e não se esqueça que no primeiro link da descrição... Como eu falei, agora falando muito sério, eu acho que o Máscara conseguiria sobreviver ali até o céu. Porque Majin Buu, mesmo sendo, vou testar a força do inimigo, aquela coisa, se ele dá um Kamehameha no Máscara, acabou, já era. Evaporou, e se chegar nos dedos, aí piorou. Bills aqui, ó, criatura insolente, Hakai, tá ligado? Não faz muito sentido, mas, enfim, esse foi o vídeo, espero ter gostado. Deixa o like e tchau.